gente fundou a Athena, eu, a Débora e a Fernanda, 3 Ai, mulheres no mercado Parabéns. financeiro. E no mercado predominantemente masculino, né, Lígia? Exatamente, em 2013. Mas eu já trabalhava com a Débora e com a Fernanda antes da gente pensar em montar a Athena, né? A gente já trabalhava juntas em outra asset ao redor de 5 anos. Então a gente é sócia já há quase, eu e a Débora, quase 15 anos de sociedade. Legal. E a Fernanda mais de 12. Então a gente está aí uma longa trajetória juntas. E acho que até pelo compartilhamento de ideias, você convive muito no trabalho, né, com as pessoas. Sim. E a gente tinha esse mesmo desejo, nós 3, de empreender e montar uma empresa que tivesse a nossa cara. Não só no estilo de gestão, que eu acho que é um estilo muito focado no controle de risco, a gente compartilhava desses valores, mas também de como tocar uma empresa, como incentivar as pessoas a virarem sócios. E eu acho que todo esse compartilhamento de visão fez com que a gente criasse coragem e falasse, vamos partir para essa empreitada nova. E por volta de 2012 veio a ideia, 2013 a gente se sentiu prontas para esse desafio. Aliás, vocês estão fazendo aniversário praticamente junto com a gente, né? 10 anos de Invest Smart, 10 anos de Athena, né? É verdade, a gente até criou um logo provisório esse ano, que a gente está fazendo 10 anos de Athena. Ai, que legal. Parabéns aí pela criação da empresa. Eu vou só aproveitar e fazer uma pergunta, né? A Tati até citou, né, que é um mercado predominantemente masculino, e se você pudesse citar algumas situações em que vocês realmente tiveram um desafio aí de mostrar que a Athena veio para ficar, né? Como é que foi esse mercado que é realmente mais masculino, digamos? É verdade, acho que de toda a nossa trajetória, né? Por exemplo, eu sou engenheira, politécnica, engenheira civil, já é também um ambiente predominantemente masculino. Também sou. É verdade. A gente brinca que tinha um banheiro dos homens e outro nosso, né? Porque é um lugar que quase não tem mulheres. Você também fez civil? Né? Eu fiz engenharia de produção. Ah, olha, que legal. Então, e a gente já começa desde da faculdade num ambiente masculinizado, né? Onde a gente tem que, parece que a impressão, né, constantemente se provar, né? É verdade. E montar uma asset é um desafio enorme, já acho que para qualquer profissional, porque é um business montado em credibilidade. E normalmente o tradicional é você pegar pessoas já de carreira longa, ex-diretores de algum banco, algum cargo de governo, e que eles se juntam e montam uma asset baseada numa história, que eu brinco, uma história futura, não uma história passada. Ele conta um histórico de um currículo e monta, mas é muito pautado na credibilidade de um projeto. Quando você pega 3 mulheres, né, mais jovens, sem uma figura para se pautar, eu acho que esse é o primeiro grande desafio que a gente teve. Mas eu acho que a partir desse grande desafio é que surgiu o grande pilar da Athena, que é a questão do alinhamento de interesses e o controle de risco. A gente sabia que não podia errar, né, nesse ambiente. E é um ambiente, além de tudo, onde as pessoas confiam o seu dinheiro. Né? Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Né? E a gente teve um seed money inicial de alguns familiares e amigos que acreditaram nesse projeto nosso. E a gente sabia que aquela era a nossa chance. Então, algumas coisas desse desafio que surgiram foi, por exemplo, a gente estipulou que a gente não teria meta comercial jamais. Nunca uma meta de captação. Eu pensava, se você um dia tiver uma meta de captação, a gente vai esquecer de cuidar do que a gente tem. E isso pode ser uma falha interna. E a gente não podia. Então a gente decidiu e a gente ficou quase 8 anos sem área comercial. Quase 8 anos, é bastante. A gente também decidiu que além de não ter área comercial, de não ter esse desafio da captação, a gente ia ser obcecado por controle de processos e risco. E todo ano a gente tinha a obrigação de olhar para trás e olhar o que a gente tem para melhorar e como que a gente está hoje em relação ao ano passado, o que a gente melhorou. Isso, até hoje, essa tradição se manteve na Athena. A gente olha e eu sempre brinco, eu falo, gente, como que ano passado estávamos assim? Eu falo para a turma, a gente tem que sempre estar melhorando e obcecado em processo. E eu acho que isso vem do desafio da credibilidade, né? Mulheres tocando dinheiro, só que desse seed money inicial que a gente teve, 100 e poucos milhões, que a gente sabia que era insuficiente para manter a asset, porém já era um dinheiro muito relevante. Sim, muito expressivo. A gente sempre cresceu ano contra ano, sempre. Seja em produto e em captação, que veio de uma maneira muito natural, de indicações de amigos, que conheciam o nosso trabalho e falavam, vem conhecer a Asset. E assim foi indo. A gente demorou até 2020, a gente bateu 1 bi sobre gestão. Que legal, Desses 100 e poucos milhões de seed money inicial, em 2020 a gente bate 1 bi. Falo que é fruto de muito trabalho, muita dedicação, né? Muita Intensidade. dedicação. Exatamente. Hoje a gente pode falar de um histórico, né? Sim. Diferente, mas na data zero foi um desafio muito grande.
Mas eu falo que é o motivo de olhar para trás e ter muito orgulho do que está sendo feito e o que ainda vai ter pela frente, né? Com certeza. A gente está fazendo 10 anos e a gente brinca que a gente um dia vai se aposentar, um dia a gente vai sair da Asset, mas a cultura tem que ficar e as pessoas que estão lá têm que continuar tocando, né? A empresa, ela tem que ser para sempre, né? Com certeza. Que venham mulheres também para esse ambiente, né? Que é tão masculino, né? Certeza, Tati. Nossa, a gente se orgulha muito, né? Mais de 90% do quadro de sócios da Athena é de mulheres. Ai, que legal. Então não é só mulheres, ter mulheres, é mulheres em cargos de liderança, é mulheres dando o exemplo para outras mulheres que é possível. Competentes, né? Exatamente, exatamente. Eu sou diretora de gestão. A Débora é diretora de TI Compliance. Legal. Já é pouco comum. A Fernanda é diretora estratégica da Athena, além de analista com a gente no time de gestão. Então são áreas também pouco comuns. Existem, claro. Sim, e tomara que mas você tem razão. venham cada vez mais. Mas a gente sabe que é pouco comum, né? Sim, é pouco comum. Agora falando um pouquinho da estratégia de vocês, né? E também, na verdade, como que vocês fazem, tomam as decisões em conjunto? Vocês tomam em conjunto ou tem alguém que dá ali Palavra final, né, a palavra Tati? final sobre A gente, a alocação? qualquer investimento, seja na parte de crédito ou em equity, a gente passa em comitê, né? É obrigatório, tem que passar para o comitê. Eu sou a diretora de gestão dos fundos, então tem que ter aprovação minha, a palavra final. Mas a gente sempre tem nos comitês um analista responsável, mais algum outro analista, o diretor de análise também, eventualmente convidados, que a gente pode trazer para o comitê, mas é claro que isso aí não teria poder de voto. E aí a ideia é que seja consenso, mas eventualmente não há consenso, e aí a palavra final tem que ser a da gestora, né, dentro da Athena. Mas todos os processos, os investimentos que a gente faz, a gente passa para comitê. Nem tudo vai para comitê, às vezes a gente tem pré-comitês, porque a gente precisa ser mais eficiente. Inclusive, esse foi uma do ano anterior que mudamos, a gente tem que ser mais eficiente ano após ano. Então, a gente faz pré-comitês prévios já, para ver se a chance é grande de aprovação. Se já tiverem alguns critérios que não passem, a gente nem vai para comitê. Inclusive, Americanas foi um desses. Acho que está tão em pauta esse assunto, né, Americanas? A gente nem chegou a passar para comitê. A gente não tinha, obviamente, não vou ser prepotente a dizer que a gente tinha pego a fraude, obviamente que não, fraude ou incompatibilidade. Mas a gente fez um pré-comitê, onde os ratios já não estavam satisfatórios. Já para a gente, já não seriam suficientes para aprovação de crédito, mesmo os números do balanço disponíveis. Então, a gente nem passou para o comitê, já foi vetado o crédito. A gente nem chega a discutir taxa, se as taxas estão de acordo, perfil da dívida. A gente olhou alguns poucos critérios, poucos ratios, e para a gente já foi vetado em pré-comitê. Você mencionou a questão de Americanas, que está super atual, né? Não se fala em outra coisa. Vocês fizeram algum estudo em cima do portfólio de vocês para verificar se teria alguma possibilidade de troca, alguma necessidade de troca ou não? Eu acho que é o mínimo, né? Quando aconteceu isso, a primeira coisa que eu fiz foi olhar a carteira, Sim. Porque a gente tem que ter humildade na gestão. Eu acho que fazer gestão é um exercício de ser humilde todos os dias. Aonde eu estou errando? A pergunta não é onde a gente acerta. Verdade. É onde eu não estou enxergando o risco direito, onde eu posso melhorar, que ainda que eu esteja acertando ou errando menos, eu sempre posso melhorar. E a gente erra. Gestão, né, é errar todos os dias. Então a gente reviu a nossa carteira, ligamos para simplesmente todas as empresas que poderiam ter risco sacado, todas. Claro, a gente entende de balanço, a gente sabe ler, mas quando é fraude ou quando o número não está lá, não é mais uma questão de saber a leitura, é uma questão de conversar com as empresas para tentar entender se haveria possibilidade de acontecer isso. Só que nós fizemos isso e acredito que muita gente do mercado também. Então, e a gente ficou satisfeito com as respostas que a gente teve, os bate-papos com os analistas, com as empresas, mas a gente está atento e a gente reviu todas as empresas da nossa carteira, simplesmente todas. Eu acho que o que é importante também deixar claro aqui para o investidor é que quando vocês recebem um documento para análise da empresa, vocês recebem um relatório. Então vocês se baseiam naquele relatório, né? E quando tem erro, realmente vocês ficam vendidos ali, né, em toda análise, né? Que foi o caso da Americanas com muitos gestores. Né? Mas tem uma observação. Há maneiras nos balanços Sim. da gente tentar conciliar as informações. E eu acho que esse é o grande desafio dos analistas e nós gestores. Porque você tem o DRE, você tem o balanço e tem o fluxo de caixa. Então é importante fazer a conciliação. Porque o balanço pode estar escrito o lucro, a conta passivo, fornecedor, mas o fluxo de caixa tem que conversar. Claro que num período específico pode não conversar, dá inconsistência, mas no tempo
o fluxo de caixa ele tem que caminhar para o lucro. Isso é muito importante. Então, você tem maneiras, e a experiência também está ao nosso favor, da gente fazer essa conciliação. Então, você tem que ver se o EBITDA, a conversão para caixa do EBITDA é pequena, sempre, são sinais. Então, você tem que criar critérios, né, que dão red flags, que vão dando sinais. Esse é um sinal ruim, quando você tem uma pouca conversão de caixa. Então, e aí você cria critérios junto com a experiência e técnica, a gente consegue perceber inconsistência, mas não dá para bater o martelo. Nesse caso, o que eu faço? A gente fica de fora. Quando a gente não consegue explicar um número, fica de fora. Mesmo que seja um case quente, um case da moda. Todo mundo gosta. Fica de fora. E eu acho que fica um aprendizado também, né? Não é só baseado em qualitativo que a gente tem que investir. Seja emprestar dinheiro ou virar sócio das empresas. A gente precisa mais do que o qualitativo. Qualitativo que eu digo é, nossa, você tem controladores bons, capitalizados, você tem gestores que fazem um trabalho legal. Mais do que isso, tem que ter número bom. Né? Número bom, trajetória, e tem que ter business bom e principalmente balanço robusto. Sim, né? sim. Acho que fica essa lição. E até aproveitando de seu comentário, eu queria que você explicasse um pouco para os nossos clientes, né, para os investidores no geral, assim, quando falar de Athena, além da questão, né, de ter, né, muitas mulheres empreendedoras, né, e de sucesso, mas conta para o pessoal assim, qual é a especialidade da Athena, onde que a Athena hoje enxerga oportunidade, pensando aí no portfólio do cliente para ter ainda mais uma resultado. boa pergunta. Porque eu gostaria que quando vocês pensassem na Athena, a primeira coisa, Athena sem H, né? Senão não deu certo essa entrevista. Athena sem H, né? Sem homens. Na verdade, temos muitos homens na Athena, mas sem o H de homem. E a segunda coisa que eu acho muito importante é o nosso histórico, a nossa trajetória. Eu sempre falo, gente, vocês têm que, quando vocês olharem o estilo de uma gestão, além da filosofia, é olhar se está consistente com o histórico de rentabilidade, de retorno. E eu acho que isso vocês podem ver, claro, no nosso site, nas nossas lâminas. A gente é uma asset que preza muito, a gente tem crédito e equity, tá? A gente tem fundo de previdência de renda fixa também. Mas a gente foca muito no controle do risco. A gente sabe que o investidor, na grande maioria, ele gosta de ter pouco risco, pouca volatilidade, pouca pirotecnia nas carteiras. Claro, todo mundo quer ganhar, mas a minha experiência diz que o investidor ele dá muito mais valor quando ele perde menos. E isso é muito importante. Você gera um valor muito grande para o cotista quando você, em momento de tensão, você perde menos. Eu acho que no tempo, perder menos se traduz numa estratégia vencedora. É mais ou menos assim, não queira ganhar todas. Vamos fazer o nosso trabalho, mas queira perder menos. Então não brincar com o portfólio, fazer uma análise muito criteriosa, e isso não é tão bonito. Muitas vezes é você deixar dinheiro na mesa, você deixar a rentabilidade. Né? Ao você falar, poxa, eu faço um controle muito forte do risco. Na prática, eu posso dar um pouquinho menos de rentabilidade que meus pares. Então não é tão legal. Você às vezes tem que olhar para o seu cotista e falar, mas é necessário. Nesse momento eu não estou enxergando um mercado promissor. Eu estou desconfiada, eu estou achando que os preços não estão ajustados no seu lugar, tentando falar sem um jargão técnico. E é deixar na mesa, deixar de investir. Deixar de investir é colocar no caixa, é encurtar duration, é promover dívida de empresas mais sólidas. Tudo isso é menos rentabilidade na prática. E é muita responsabilidade também, né? Importantíssimo. Muita. Né? Mas os nossos fundos eles têm muito pouca volatilidade. Você pode ver o caso de Americanas agora. A gente não tinha exposição, então mais um mês que a gente foi pra gente, muito satisfatório, de sucesso. Os meses da pandemia, a gente não deu negativo, nem o nosso fundo de crédito D30 não deu negativo. E o nosso fundo de liquidez diária, que foi muito desafiador, a gente deu menos 0,01. Que pra gente, naquele contexto, dado o cenário, foi muito bom. E no final do ano ainda terminamos concordo. muito bem, com pouca volatilidade. Eu acho que isso pra gente é um sinal que a gente está fazendo um bom trabalho. É trazer menos vol pro cotista e resultado consistente. Ainda que a gente não seja o melhor sempre. Né? Nossa meta, de novo, não é ser melhor, né? Sempre. A nossa meta é perder menos e fazer um trabalho de formiguinha, consistente. Acho que é isso. Eu vou fazer aqui uma última pergunta antes da gente concluir, né? Cenário de crédito, tem algum setor que vocês estão observando mais oportunidade nesse momento? O cenário de crédito para 2023, eu acho que ele ficou primeiro de tudo, tá, Tati? A gente não faz previsão para onde vai curva, Selic, a gente não faz previsão na Athena. A gente tenta trabalhar com os preços que a gente tem hoje, né? Eu acho que o caso de Americanas, ele trouxe um pouco mais de racionalidade para o setor. Né? E para as taxas. Então houve uma abertura de taxas.
vocês devem acompanhar os fundos de crédito, mesmo os que não tinham exposição americanas, por conta da abertura das taxas do crédito privado, teve uma exposição, teve um impacto negativo nos fundos. Às vezes não cota negativa, mas algum espaço, alguma cota Abaixo menor. do CDI, alguma coisa nesse sentido. Exatamente, por conta do relativo, da exposição relativa. Mas eu acho que isso traz racionalidade. Eu acho que no final das contas é para o bem. Claro que não para o bem, uma fraude, pelo amor de Deus. Mas que traga racionalidade para as taxas. Ano passado, para mim, foi muito mais desafiador do que esse ano. Do que eu acho que está sendo, pelo menos agora, com os preços atuais. Muito mais desafiador. Ano passado, você tinha preços relativos ao CDI muito pouco spreadados, que a gente fala, né? Mas com muito pouco spread. Você emprestava dinheiro para o curto prazo ou para o longo, praticamente sem spread. Então, nesse caso, a gente encurta a duration. De novo, o controle do risco para a gente é mais importante. Quando não tem diferença de taxa ou pequena, a gente encurta a duration. Esse ano, eu acho que janeiro criou-se uma pequena oportunidade, ainda que não tanta. Então, eu acho que o cenário de preços está um pouco mais racional, ainda que não, na nossa visão, tão fácil, não tão satisfatório. Bom, vou abrir aqui para suas considerações finais, agradecer muito a sua presença, Lígia. Eu acho que você deu uma aula aqui para gente, falando um pouco do mundo, né, do empreendedorismo feminino também. Eu acho que isso é super importante para o momento que a gente vive, falando um pouco da estratégia de vocês e agradecer pela sua presença aqui. Eu que agradeço, gente, Obrigada. a oportunidade de poder contar um pouco a história da Athena, do nosso estilo de gestão. Espero que vocês venham conhecer, vocês estão convidadas também a conhecer a Asset. Obrigada. É uma Asset muito bonita, em São Paulo, a gente fica na Iaiá, lá no Itaim. Venham conhecer. E é isso, obrigada pela oportunidade. Athena sem H, Athena gente. sem H, isso Obrigada, mesmo. Lígia. Obrigada a todos. Obrigada, gente.